Esperar alguém entrar aqui, eu vou ter. Pai do Senhor, tem uma palavra para você nesta noite. Quero trazer uma palavra bem de reflexão. Está no livro de Romanos, capítulo 6, o versículo 22. Palavra que vem queimando ao meu coração de uma forma grande e diferente. Que diz, Romanos 6, versículo 22, diz: Mas agora libertados do pecado e feitos servo de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Nesta passagem, o apóstolo Paulo ele vem escrevendo às igrejas de Roma sobre a questão do pecado que o povo praticava naquele tempo. E se nós analisarmos o contexto completo da Bíblia, o apóstolo Paulo ele vai escrever no versículo 22, mas agora. Quando ele escreve isso, ele está dizendo aos pecadores que viveu um tempo de uma ignorância sobre a respeito do pecado. Eles já viveram de uma época de constante convivência no pecado, onde como se fossem novos convertidos na igreja de Roma, onde ele viu que os jovens ou homens já anciões viviam de uma constante vida de pecado. Aí Paulo começa a escrever, mas agora, libertos do pecado, é como se ele estivesse no processo de libertação. E quando ele fosse liberto, aí Paulo falava, mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação. O fruto da santificação é uma questão de você se separar para Deus. Por quê? O pecado, o que é o pecado? O pecado ele é atribuído nos seus desejos carnais para poder se separar de Deus. Mas o fruto da santificação, ele é atribuído para a pessoa que tem compromisso com Deus, para poder se separar para Deus. Entenda, o pecado, ele te separa de Deus, mas o fruto da santificação, ele te separa para Deus. Quando nós se separamos para Deus, em um momento de santificação, nós temos o pensamento completo de saber que nós estamos adaptando mais a comunhão com Deus, estamos nos afastando do que é imundo. Apóstolo Paulo ele diz, tens agora o fruto da santificação, por fim a vida eterna. Jesus ele não está interessado no seu pecado. Deus ele não está interessado no seu pecado da forma que você pecou, não. Deus está interessado no propósito que ele colocou para que você cumprisse aqui na terra. Todos os libertadores que teve do Antigo Testamento, eles já tiveram os seus momentos ruins, mas tiveram um propósito. Nós tivemos a questão de olhar para a vida de Sansão. Sansão era o homem que tinha um propósito de Deus. O propósito do povo israelita era poder ferir os filisteus. Sansão ele atribuiu algo muito avançado e perigoso de se envolver com a mulher da terra dos filisteus. É tanto que a Bíblia diz que honrar o teu pai e a tua mãe será prolongado os teus dias na terra. Mas Sansão ele desobedeceu uma ordem que o pai tinha dado. Como? O pai de Sansão tinha dito a ele, tem muitas mulheres aqui no nosso lugar, e por que tu vai se interessar com uma mulher da terra dos filisteus? Então Sansão ele já estava encantado pelaquela mulher e se entregou de uma vez. É tanto que depois do pecado ele reconhece que ele errou, pede Deus sabedoria, pede Deus misericórdia, e ele entrega a sua vida matando os filisteus. Matar os filisteus era um projeto do povo israelita, porque era um povo de falsa adoração. Então Sansão ele se entregou
matando os filhos teus em sua morte. Moisés, ele tinha um propósito de libertar o povo do Egito. Ele teve os seus momentos de fraqueza e de desobediência. E por essa desobediência, depois que ele concluiu o projeto de Deus, o que Deus falou para ele? Olha, Moisés, tu foi desobediente. Sim, Moisés ele teve a desobediência de um exato momento a outro, mas você pode perceber que Moisés ele não entrou na cidade eleita. Ele não entrou, não, vivo só depois da morte. Por quê? Porque o projeto de Deus era que Moisés só libertasse o povo. O projeto de Jesus aqui na terra era se entregar ao povo, se entregar para que a lei se cumprisse nele. E quando a lei se cumprisse em Jesus, ele ia entregar aos seus filhos pecadores. Depois que ele se entregasse aos pecadores, o povo seria liberto. A lei veio para que se cumprisse em Cristo. Jesus veio para que a lei se cumprisse nele e nós vivemos pela graça. Apóstolo Paulo, ele começa a dizer sobre os libertos do pecado. O pecado te separa de Deus, mas a santificação te separa para Deus. No versículo 23, ele vai dizer: porque o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando ele diz o salário do pecado é a morte, nós trazemos pelo contexto do homem trabalhador. O homem que trabalha o dia inteiro, mas no final tem a sua recompensa de todo o seu esforço, todo o seu vigor, de toda a sua garra que esteve naquela labuta, daquela luta todinha. No final ele teve a sua recompensa, que foi o seu salário, do seu esforço. Assim também é o homem que trabalha para o pecado. Quando ele trabalha para o pecado, no final de tudo ele tem uma recompensa. Qual é? A morte. A morte vem para matar aqueles que estão separados de Deus. O dom gratuito é a vida eterna. João 3,16. Deus enviou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. A vida eterna não é só pela questão de você acreditar que Deus existe, não. É necessário você reconhecer que você é pecador. É necessário você reconhecer que sem ele você não é, e aceitá-lo para que ele possa fazer parte da sua vida e você fazer parte do corpo de Cristo. O pecado, irmãos, ele vem para destruir. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna. Apóstolo Paulo, ele vai dizer ainda que nenhuma condenação há para o que está em Cristo Jesus. Muitos estão saindo dos ministérios porque estão sendo acusados por pessoas de próprio dentro do ministério. Jesus tinha os seus discípulos e um dos que negaram e venderam o mestre foram dois, os mais próximos. Judas vendeu o seu mestre e Pedro negou a ele. Então Jesus ficou bravo com isso. Por quê? Porque o projeto de Jesus não era bater boca com o discípulo, era dar vida pelos pecadores, ir para o Pai, preparar a morada, João 14, voltar, buscar o povo que ficou fiel a ele. Este é o projeto, esse é o propósito de um fiel Salvador, de um fiel homem de Deus. Você que baixa a cabeça para poder analisar o que o povo está falando da sua vida, isso não vai te levar à frente. O que vai te levar à frente é você estar avante, centralizado, você estar confiante naquilo que Deus projetou para você. Aquilo que Deus entregou na sua mão, você tem que acreditar que naquele propósito você pode ir mais além. Você pode perseverar mais, você pode ir mais do que além do que você pensa. Você pode ir além mais do que os outros estão falando de você. Porque hoje em dia a moda hoje é criticar pessoas que você não vai conseguir dizer: ah, para que você faz isso? Para que você faz aquilo? Para que você investe tanto, sendo que isso não vai para frente? Mas quem não está dentro do seu barco... Essa questão que nós temos que analisar, irmãos. Quem não bebe água com você não conhece a sua sede. Temos que analisar que pessoas que vêm para nos atacar não significa que é o fim, não. É para que eles possam saber que Deus é Deus das suas vidas. Aprendemos a glorificar a Deus no dia das adversidades, porque é analisar a adversidade que Deus prova para nós que somos vencedores em Cristo Jesus. Mas os que estão fora de Cristo, os que estão afastados de Cristo,
continuar vivendo com a sua vida medíocre, a simplicidade, do jeito que você pensa que é, mas a simplicidade verdadeira, uma vida humilde, uma vida generosa que tem Cristo Jesus no centro. Você pode perceber que nas cartas de João, quando ele escreve Apocalipse, ele diz que veio humilde, Jesus no centro, no meio de 7 castiçais de ouro, e a sua testa brilhava. Seus pés eram como um latão reluzente. Olha que Jesus estava no centro dos castiçais de ouro. Jesus, quando foi crucificado, ele ficou na cruz do meio, porque ele é o centro de todas as coisas e nele tudo subsiste. Que nós venhamos acreditar que Jesus, ele pode salvar almas nessa última hora. O pecado vem para te destruir, o pecado vem para te afastar de Deus. Mas eu vim para te fortalecer e dizer que a graça está superabundando o pecado nesta noite. Analisa comigo. Analisa comigo por quê? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. O pecado, ele tem duas características que a gente sabe bem que ela tem, mas a gente não dá ouvido. Quais são as duas características que o pecado tem? O pecado, ele tem a característica primeira de acusar. A segunda característica que o pecado tem é de atrair o pecador. Quando nós somos atraídos pelo pecado e deixamos nos levar pelos desejos carnais, o que acontece? Jesus, Deus, basicamente se afasta de nós e deixamos nós com as nossas próprias concupiscências. Quando nós se afastamos de Cristo, nós estamos verdadeiramente mortos. Por quê? Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se nós se afastarmos de Cristo, nós estamos mortos. O pecado vem para te destruir. Porque eu disse que o pecado tem uma forma de acusar o pecador. Já percebeu quando você peca? Aquele pecado, ele trava na sua mente, começa a te acusar, dizendo que você é uma pessoa que não vale muita coisa, vai pra frente. Então o pecado, ele começa a te acusar. Porque o pecado, ele começa a te acusar porque ele conhece o potencial que tem dentro de você. Ele sabe se você fortalecer, ele sabe se você se levantar, você tem autoridade para pisar na cabeça dele. Então ele não quer que você se levante. A questão do pecado, irmãos, nós temos que analisar tudo isso. Jesus, ele vem com a graça. A graça, ela tem duas características interessantes. A primeira característica da graça, ela vem para nos constranger. A segunda característica da graça, ela vem para inundar. Como inundar? Quando nós pecamos contra Deus, quando nós pecamos, pode perceber que quando você vai orar, você se torna indigno de estar na presença de Deus. Por quê? Porque o pecado te acusa. E porque a glória de Deus vem e te constrange. E quando a glória de Deus te constrange, o pecado te acusa, dizendo que você não pode estar ali porque você é um pecador.
você não aguenta, é onde você só pensa em chorar, de se separar e ficar dentro do quarto trancado e não dar notícia pra ninguém, se isolar. O problema tem esse potencial de fazer. Ele conhece quem é você. Ele conhece quem é você porque desde o ventre você já foi escolhido pelo sangue do Cordeiro. Se você está me assistindo a essa hora, eu tenho algo de Deus para passar para você. Não desista dos seus sonhos. A hora sua vai chegar. Espera mais um pouco. Espera mais um pouco porque a hora sua vai chegar. O momento de você levantar a sua família vai chegar. Você vai ver. Mas não desista. Não desista de orar. Não desista de buscar. Não desista dos seus amigos que estão no mundo. Não desista porque Deus não desistiu da sua casa. Deus não desistiu dos seus planos. Deus não desistiu da sua vida. Por que você vai desistir? Será que desistir é mais fácil do que você botar a mão na água e não olhar para trás? Será que desistir é mais fácil do que você seguir avante? Será que abrir a sua boca e dizer eu desisto é mais fácil do que você abrir a boca e dizer assim, eu vou perseverar até o fim, porque eu sou libertador da minha casa. Você é liberto pelo sangue, você é feito servo de Deus. Entenda, Deus está preparado. Deus está preparado para receber você de braços abertos. Deus está preparado para receber a sua família de braços abertos. E o que você tem preparado para Deus? Sabe, os momentos que a gente se sente só, onde os amigos não vão até você, é a hora que Deus manifesta a sua vida. Essa questão, irmãos, Deus está preparando algo sobrenatural para a sua vida. Deus está preparando algo para a sua casa. Não desista de orar, não desista de buscar, não desista. Porque Ele sabe o que está passando no seu coração aí. Ele sabe, eu não sei, mas Ele sabe. E isso me faz bem, até portanto eu não te conheço, não sei de onde você veio, não sei como você veio parar aqui, mas eu sei de um Deus. Que Ele entra no vazio do homem e faz preencher de graça e te levanta. E te faz um grande pregador da sua palavra. Confia nesse Deus, confia mais, aprende a confiar mais nesse Deus. Olha, entenda. Deus, Ele abriu o mar vermelho, irmão. Ele fez o povo andar por cima do Rio Jordão. Ele libertou almas. Ele ressuscitou mortos. O que Ele não pode fazer na sua casa? Me diz aí. Analisa bem. O que Deus não pode fazer na sua casa hoje ainda? Deus, Ele pode fazer, sim. Ele pode fazer. E o que você pode fazer por Ele? Analisa aí. O que Deus tem para você é grande. Mas o que nós oferecemos a Deus é tão pouco, mas mesmo assim Ele poupa a nossa vida. Sabe? Você que está pode ter passado por vários livramentos. Por quê? Porque Ele te guardou. Se você está assistindo aqui agora, foi porque Ele te guardou. Ele guiou seus passos, Ele confortou a sua casa, confortou o seu coração, para que você chegasse até esse vídeo para ouvir esse recado de Deus a essa hora. Que Ele vai levantar você para ser um grande libertador da sua casa. Você é profeta, você é levita. Não perca tempo aí parado, não. Você se levanta. O projeto do inimigo é te ver parado. E se você continuar parado desse jeito, você está fazendo a coisa. Acredita mais no Deus que você serve. Porque hoje Deus te apresentou perante os homens e te chamou de filho e de filha. E o que você fez hoje para Deus? O que você fez para que Jesus, para que Deus se sentisse amado? Me diz aí o que você fez hoje. Nosso interesse é fazer o quê? É gastar o nosso tempo com nossos amigos, com nossos familiares, mas esquecendo de um Deus que guardou a nossa casa 24 horas. Não
A dimensão que Deus me leva, essa aí é sobre a questão de você voltar. Deus me leva em um culto. E neste culto eu vejo um jovem, onde Deus está queimando em meu coração para dizer para você, e você vai sentir que é com você. Deus me leva em um culto, em um espírito agora. E eu vejo você entrando dentro da casa dele. O que Deus está queimando em meu coração a dizer é sobre a questão do filho pródigo. O filho pródigo que saiu daqui. O filho pródigo que desistiu de tudo aquilo que o pai tinha para ele. Mas o pai não desistiu dele. O pai viu o filho sair de dentro da casa. O filho saiu de dentro da casa. Mas o pai o esperou até que ele voltasse. Deus me leva em espírito e eu vejo um jovem. E eu vejo esse jovem entrando dentro da casa do Senhor. Mas ele se afastou. O jovem que pediu tudo que Deus tinha dado a ele. O jovem que pediu tudo aquilo que Deus tinha decretado na vida dele e saiu. E saiu da casa do pai. Mas o pai está esperando o filho pródigo de braços abertos. O filho pródigo já passou tempo demais aí fora. Você já passou por lavagem de corpos, você já foi humilhado pelos seus próprios amigos, pelo próprio mais próximo de você. Não é necessário você saber que esse vazio que você sente, às vezes, que você pensa que vai preencher ele com pessoas, não vai adiantar. O seu vazio não é preenchido com amizades, com droga, com farra, com mulheres, nada disso não importa. Isso é preenchido pela mão do Todo-Poderoso. Você já sofreu demais para saber que você está longe da casa. Você jovem, você moça, você já sofreu demais, você já apanhou demais da vida, você já foi acusado até demais, você já chorou demais. Não é hora de você voltar? Existe alguém que te espera de braços abertos. Onde esse alguém se chama Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, ele te espera de braços abertos. Ele está esperando que você dá o primeiro passo para que ele possa fazer o milagre em sua vida. Você tem que entender que a vinda do Senhor Jesus Cristo está mais próxima do que nós mesmos pensamos. Se você chegou até esse vídeo, compartilha com alguém. Compartilha com alguém porque alguém precisa ser tocado pelo Espírito Santo, assim como você foi tocado aí agora, e eu sei bem. Compartilha para alguém. Compartilha para familiares, para qualquer amigo seu, para que ele possa ser tocado por esse vídeo. Hoje, nesta madrugada, que você venha dormir bem. Porque o Todo-Poderoso diz para você nesta noite: eu vou te levantar e vou te fazer libertador da sua casa. Mas antes de você ser libertador, você precisa ser liberto. Você precisa passar pela mão do oleiro. Dério, Clouve, Nébias. Para você saber que o oleiro, ele te ama. Ele nessa madrugada enviou um jovem aqui de 16 anos para poder falar para você que ele está esperando de braços abertos. Ele está esperando você abrir o seu coração.
Ele está esperando você se abrir mais. Você já se abriu para tantos amigos. Alabastori kelemnai. Você se abriu para tantos amigos, mas para a presença do Altíssimo você se fechou. Porque para você é mais compartilhar as suas dores com os amigos, com os familiares, mas diante dele você não colocou. Por isso que o seu problema não muda. Por isso que você não sai dessa mesmice, porque você não colocou na mão do Todo-Poderoso. O que temos nós a dizer nesta madrugada é dizer: Senhor, eis-me aqui. Levante-me para que eu seja libertador da minha casa. A tempestade que você enfrenta é uma colheita que você está colhendo pela escolha que você escolheu. Você está colhendo agora mesmo. Mas quando você se aproximar desse Deus, quando você amar esse Deus com uma forma sobrenatural, eu tenho uma certeza e uma convicção que a sua vida vai mudar. E quem disse pra você que você não ia além? Quem disse pra você que você não ia passar de hoje? Eu vim pra te dizer, quebrar essa maldição. E Deus me trouxe aqui como profeta pra te dizer: prepara o teu coração pra algo novo, jovem. Prepara a moça pra algo novo. Porque o Senhor vai fazer uma grande obra. É hora de você voltar para casa. Escuta o pedido do Senhor nesta madrugada. É hora de você voltar para casa. O tempo de ficar aí fora já cessou. É com você. Já acabou o tempo. Não é o suficiente você ver tudo isso que está à sua volta e saber que o ciclo se fechou para você. É com você. Saber que tudo isso está passando, as coisas estão apertando porque você está longe do Pai. Nesta madrugada, o Senhor me induz a te dizer: filho meu, volta para os meus braços. Volta. Porque o que o Senhor tem para você é melhor do que você está projetando para você mesmo. Os seus sonhos, ele fica fixo, mas o do Senhor espalha. Pegou essa? O sonho do Senhor espalha. Viva os sonhos de Deus. Viva os projetos de Deus. Viva aquilo que Deus tem projetado para você. Somos passageiros nesta terra. E você sabe bem disso. Mas, nesta noite, saiba de uma coisa: o Senhor Todo-Poderoso está me induzindo a te dizer: filho, mesmo você não se lembrando de mim quando acorda, eu lembro de você. Todas as vezes que você sai, eu lembro de você, eu te guardo, eu te protejo, mas tudo aquilo que eu tenho para você é melhor do que aquilo que você está projetando para sua vida. Filho meu, eu tenho um sonho para você, a ponto de não caber debaixo da sua tenda, a ponto de não caber debaixo da sua casa. Eu disse a Abraão para sair da tenda dele, porque o que eu tinha com Abraão era muito grande a ponto de não caber debaixo da tenda. Filho meu, nesta noite eu vos digo que esta noite eu estou reanimando sonhos. Eu estou curando uma cicatriz que foi marcada no seu coração, e todas as vezes que você lembra, você não aguenta. Porque só eu, Senhor, que conheço as tuas lágrimas. Só eu conheço o teu sofrimento. Eu sou o teu pensamento e a tua alma. E quando você mais pensa de estar sozinho, eu estou contigo. Mas o teu problema não te deixa me enxergar. Eu vim te dizer nesta noite: confie mais em mim, e tu verás o que eu vou fazer em poucos tempos.
Mas corra enquanto pode me achar. Invoque-me enquanto estou perto, porque não tardará e eu voltará. Não tardará e eu voltarei para buscar o meu povo, e eu quero que você esteja comigo. Eu te fiz não para que vivesse longe de mim. E por que você se afastou? Porque eu te fiz. O que eu te fiz para que você se afastasse de mim? Eu te amei, eu te dei tudo do bom e do melhor. Eu cuidei, eu guardei da sua casa. Eu te livrei. E por causa de uma circunstância, você se afastou de mim por poucas coisas, sendo que eu sou Deus. Nessa noite, eu vos digo, acalma o teu coração e prepara-te para algo novo. Porque o que há de vir virá e não tardará. Nessa noite você possa se sentir consolado por isso. Nessa noite eu sinto uma graça sobrenatural da parte de Deus nesta madrugada. Você que ficou até agora neste vídeo, onde você quer que você esteja, com o ministro do Evangelho de Cristo, com um profeta separado do Senhor, eu quero profetizar sobre a sua vida. Quero profetizar a libertação da sua casa. Quero profetizar que você venha ser levantado o mais rápido possível para poder ser libertador da sua casa. Eu profetizo curas, libertações, saúde e paz. E nesta madrugada, o Senhor possa te dar uma boa noite de sono justo, sono repousado. E lembre-se, os teus sonhos não é nenhuma gota daquilo que Deus tem preparado para você. Você irá se surpreender com algo que o Senhor vai fazer. Em poucos tempos, tu irá se surpreender e tu irá testemunhar. Nesta noite, eu quero desejar a paz do Senhor para a sua casa, para a sua vida, para o seu casamento, para o seu namoro, para o seu noivado, enfim, para a sua família. Que Deus venha libertar, venha guardar a sua casa, os seus amigos, todos os seus familiares. Que Deus vai de encontro agora. Aonde está lá o seu ente querido, que está no leito de hospital, e venha arrancar a enfermidade, venha curar e venha trazer de volta para a sua casa, para que o nome dele seja glorificado. Glorifica ao Senhor nesta noite e durma em paz, porque o Senhor falou.